Deus está dizendo: entregue a mim o peso que te derruba. Oração de libertação. Há fardos que não se medem em quilos, nem se descrevem em números, porque não pertencem ao corpo, mas à alma. São pesos que se acumulam em silêncio, dia após dia, até que a pessoa começa a sentir a vida mais pesada do que os próprios passos. Talvez você conheça essa sensação de acordar já cansado, de viver como se estivesse correndo com correntes nos tornozelos. É o peso das memórias dolorosas, das culpas que não se dissolvem, das preocupações que parecem multiplicar-se sem trégua. O mundo pode ver apenas um rosto que sorri ou finge normalidade, mas dentro existe um coração sobrecarregado, lutando para se manter de pé. E esse peso é invisível, porque ninguém além de Deus consegue enxergar o que você realmente sente quando deita a cabeça no travesseiro. Quantas vezes você já disse para si mesmo que estava tudo bem, enquanto por dentro uma tempestade varria seus pensamentos? Quantas vezes você suportou calado, acreditando que não havia espaço para demonstrar fraqueza? O peso da alma não se mostra em exames médicos, não aparece em diagnósticos fáceis, mas ele corrói por dentro, drena a esperança e apaga a chama da alegria. É como caminhar em um deserto com uma mochila invisível, sempre mais cheia a cada passo. A cada decepção, mais pedras são colocadas lá dentro. A cada medo, mais areia se acumula. E chega uma hora em que parece impossível continuar. Deus conhece esse peso. Ele sabe o nome de cada pedra que você carrega na mochila invisível da alma. Ele reconhece cada lágrima que você engoliu em silêncio, cada dor que você nunca ousou compartilhar. O Senhor não vê apenas o que você mostra ao mundo. Ele penetra nos lugares escondidos do coração, onde nem você gosta de entrar. E é justamente aí que começa a libertação, porque para Ele nada é invisível. Aquilo que para os outros é invisível, para Deus é claro como a luz do dia. Ele enxerga o que pesa e deseja tomar esse fardo em suas mãos. Talvez você tenha acreditado que suportar sozinho é sinal de maturidade ou até de fé. Mas suportar sem entregar não é fé, é orgulho. Fé é reconhecer que não fomos feitos para carregar sozinhos, mas para dividir o peso com o Criador. O apóstolo Pedro escreveu: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse lançar é um ato de decisão. É como alguém que tira uma pedra da mochila e coloca nas mãos de quem é capaz de carregar sem se cansar. A alma que aprende a lançar começa a experimentar uma leveza que o mundo não pode oferecer. Existe algo perigoso no peso invisível. Ele se disfarça. Às vezes se disfarça de rotina, e você começa a acreditar que viver cansado é normal. Outras vezes se disfarça de responsabilidade e você pensa que precisa ser forte para todos ao redor, mesmo que por dentro esteja se quebrando. Mas Deus não chamou você para viver esmagado por disfarces. Ele quer que você viva na verdade, e a verdade é que você não nasceu para ser depósito de dores, mas templo da sua presença. O Espírito Santo não habita em corações que precisam carregar toneladas sozinhos. Ele habita em corações dispostos a entregar. E é nesse ponto que a história muda. Quando você reconhece o peso invisível, você dá o primeiro passo para a libertação. Não se pode libertar aquilo que você insiste em negar. Por isso, admitir que está pesado não é fraqueza, é coragem. Coragem de olhar no espelho e dizer: eu não consigo mais sozinho, eu preciso de Deus. Essa declaração abre espaço para que a graça entre, e onde a graça entra, o peso começa a sair. O coração que antes pulsava em desespero começa a pulsar em esperança. A mente que antes era um campo de batalha começa a se tornar um jardim onde a paz floresce.
O peso invisível da alma não desaparece de uma vez como um passe de mágica, mas ele cai pedaço por pedaço, cada vez que você decide entregar. A cada oração sincera, uma pedra é retirada. A cada noite em que você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu confio em Ti, um pouco mais de areia é despejada fora, até que chega o momento em que a mochila fica tão leve que você mal acredita que já carregou tanto. Esse é o milagre da entrega, a transformação silenciosa que só Deus pode operar. Agora, reflita comigo. Qual é o peso invisível que você carrega hoje? Pode ser o medo do futuro, a culpa do passado ou a dor do presente. Pode ser algo que ninguém jamais saberá, mas que Deus já conhece. E se Ele conhece, é porque Ele está pronto para agir. O Senhor está dizendo agora mesmo: não carregue mais, entregue a mim. Essa não é apenas uma sugestão, é um chamado de amor. Um convite divino para que você viva livre daquilo que tenta roubar sua essência. O peso invisível da alma não precisa ser seu companheiro. Deus está estendendo as mãos para você neste momento. O fardo pode cair hoje. O descanso pode começar agora. Não adie, não espere por outro dia. Este é o instante em que a libertação pode se tornar realidade. Porque o que era invisível para os homens é totalmente visível para Deus, e Ele já está agindo para transformar sua dor em paz. Quando o silêncio grita mais alto, existem momentos em que a boca se cala, mas a alma berra por dentro. O silêncio, ao invés de ser descanso, se torna um campo de guerra, porque a mente não para de falar. Você conhece essa sensação de estar quieto por fora, mas gritando por dentro? Essa é a realidade de muitos que carregam pesos que não conseguem traduzir em palavras. A solidão, a vergonha ou até o medo de não serem compreendidos os faz esconder a dor, e o que sobra é um silêncio pesado, denso, sufocante. Ninguém vê, ninguém ouve, mas dentro o coração está em desespero. É aí que se revela a verdade. O silêncio também fala. E muitas vezes fala mais alto do que qualquer grito audível. As pessoas olham para você e veem normalidade, até tranquilidade. Mas apenas Deus sabe o que acontece nos intervalos da sua vida, quando você deita na cama e a mente se enche de vozes invisíveis. É nesse silêncio que vêm os pensamentos que machucam, as memórias que doem, os medos que se agigantam. O mundo ao redor pode estar em festa, mas dentro de você a música parou há muito tempo. O silêncio é como um eco que multiplica as dores que você guarda. E mesmo sem som, esse eco pode ser ensurdecedor. É justamente nesse lugar que Deus entra. O Senhor não precisa do som da sua voz para saber o que você sente. Ele entende até o silêncio. Ele decifra o que você não conseguiu expressar, traduz o que a boca nunca disse, compreende o que as lágrimas nunca explicaram. O salmista escreveu: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Esse é o poder do Deus que vê além da fala. Quando o silêncio grita mais alto, Ele é o único que escuta com perfeição. Mas esse silêncio não foi feito para aprisionar você. Ele pode ser transformado em um espaço de encontro com o próprio Criador. O que hoje é peso pode se tornar o lugar onde você mais sente a presença de Deus. Porque quando tudo dentro de você parece mudo, é aí que o Espírito Santo começa a sussurrar. E esses sussurros não apenas confortam, eles libertam. Ele pode transformar as pausas em canções, os gritos abafados em orações sinceras e o vazio em solo fértil para novos recomeços. Muitos acreditam que Deus só responde orações faladas, mas a verdade é que Ele também responde os clamores silenciosos. Ele vê o desespero escondido atrás dos olhos, percebe o peso guardado nos ombros abaixados, escuta o pedido de socorro no coração acelerado.
Você não precisa abrir a boca para ser ouvido pelo céu, porque o céu já está atento ao que o seu silêncio anuncia. Isso é libertador, porque significa que até no momento em que você se sente incapaz de falar, ainda assim está em comunicação com aquele que nunca deixa de ouvir. Por isso, quando o silêncio gritar dentro de você, não pense que está abandonado. Esse grito invisível é exatamente o que move o coração de Deus em sua direção. Ele não se afasta do silêncio, ele se aproxima. Ele não ignora os gritos da alma, ele responde. O Senhor está presente no espaço onde as palavras falham, porque Ele é a palavra eterna que não precisa de som para agir. E quando Ele age, o silêncio deixa de ser prisão e se torna testemunho de libertação. O silêncio que hoje te sufoca pode ser o mesmo silêncio em que você ouvirá a voz de Deus com mais clareza. Ele transforma o vazio em encontro, o peso em descanso e o desespero em esperança. Não subestime o poder do silêncio diante de Deus, porque é nele que Ele revela que você nunca esteve sozinho, mesmo quando não tinha forças para dizer nada. A armadilha de carregar sozinho. Existe uma ilusão muito comum que se infiltra no coração humano. Acreditar que carregar sozinho é sinal de força. Desde cedo, aprendemos a esconder lágrimas, a disfarçar fraquezas e a sustentar a imagem de que somos inabaláveis. Mas o que parece força, muitas vezes é apenas orgulho disfarçado. A armadilha de carregar sozinho é cruel, porque ela se disfarça de maturidade. Você começa a dizer a si mesmo que não deve incomodar os outros, que ninguém vai entender, que Deus talvez tenha coisas mais importantes para cuidar. E assim, você vai empilhando pesos sobre os ombros, acreditando que é capaz de suportar tudo, até que chega o dia em que não consegue mais dar um passo. O mais perigoso dessa armadilha é que ela alimenta o isolamento. Ao pensar que precisa resolver tudo sozinho, você se afasta daqueles que poderiam caminhar ao seu lado. Afasta-se da comunidade, da família, da fé compartilhada. E quando o inimigo percebe que você está sozinho, ele intensifica os ataques. A mente começa a fabricar pensamentos de derrota, de desvalor, de incapacidade. É como uma voz constante dizendo: ninguém se importa, você precisa suportar sozinho. Mas essa voz não vem de Deus. O Senhor nunca chamou ninguém para viver de forma isolada. Desde a criação, Ele declarou que não é bom que o homem esteja só. Carregar sozinho não é apenas exaustivo, é também perigoso. Porque quando você tenta ser autossuficiente, você se coloca em um lugar que não foi feito para ocupar. A vida humana não foi desenhada para suportar pesos eternos. Há um limite físico, emocional e espiritual. E ignorar esse limite é como insistir em correr com uma carga que inevitavelmente te derrubará. Mas o que parece o fim pode ser o início. Porque quando as forças se esgotam, a graça de Deus começa. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Essa frase é um lembrete de que a maior força não está em suportar sozinho, mas em depender. A fé não é uma demonstração de autossuficiência, é um ato de entrega. E é exatamente aí que a armadilha se desfaz. Quando você reconhece que não pode, o poder de Deus se manifesta. Quando você admite que está pesado demais, a mão dele se estende para aliviar. O apóstolo Paulo chegou a declarar que se gloriava em suas fraquezas, porque entendia que é no reconhecimento da incapacidade que se abre espaço para o poder de Deus agir. A armadilha de carregar sozinho também prende você em um ciclo de repetição. Quanto mais você tenta, mais falha, e quanto mais falha, mais vergonha sente. Essa vergonha se transforma em silêncio e o silêncio em peso acumulado. É um círculo vicioso que nunca termina, até que você decide quebrar o padrão.
E quebrar o padrão não significa desistir da vida, mas desistir do fardo que não foi feito para você carregar. Significa entregar a quem tem poder para sustentar. Significa permitir que a graça seja maior do que o orgulho. Deus não está pedindo que você demonstre força ao mundo. Ele está pedindo que você demonstre fé. A verdadeira maturidade não é esconder as lágrimas, é saber onde derramá-las. É saber que há um altar pronto para receber cada dor, cada preocupação e cada fardo. E esse altar é o lugar onde o peso deixa de ser seu e passa a ser de Deus. Quando você entende isso, a armadilha se rompe, o isolamento se desfaz, a culpa se dissolve e a alma encontra descanso. Se você está preso na armadilha de carregar sozinho, este é o momento de romper. Não existe virtude em suportar o insuportável. Existe virtude em reconhecer que precisa de ajuda, em entender que Deus se importa até com os detalhes que parecem pequenos demais. O Senhor não se afasta da sua fragilidade, Ele se aproxima dela. Ele não despreza o cansaço, Ele transforma o cansaço em testemunho. E quando você deixa de carregar sozinho, descobre que nunca esteve de fato só. Apenas não havia permitido que a presença divina assumisse o lugar que sempre foi dele. Carregar sozinho é a prisão, entregar é a libertação. Hoje, você pode escolher sair dessa armadilha. Pode decidir que não precisa mais ser o herói da própria história, porque já existe um Salvador que escreveu sua vitória. Essa decisão muda tudo, porque transforma peso em paz e fardo em força. O que era uma armadilha passa a ser apenas uma lembrança. E você começa a viver a leveza de alguém que finalmente entendeu que a vida só faz sentido quando dividida com Deus. Deus fala no meio do cansaço. Há um momento em que o corpo já não aguenta mais. A mente se perde em pensamentos confusos e o coração se enche de um peso quase insuportável. Esse é o lugar do cansaço extremo, onde as forças se esgotam e a esperança parece distante. Mas é justamente nesse ponto, onde o silêncio é denso e a exaustão parece dominar, que Deus escolhe falar com mais clareza. Ele não espera você estar forte para se revelar. Ao contrário, Ele fala quando você já não tem energia para lutar, porque é no fim das suas forças que começa a manifestação do poder dele. O cansaço humano é um convite para a intervenção divina. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, a voz de Deus pode parecer distante, mas quando você chega ao limite, quando admite que não consegue mais, o coração se torna terreno fértil para ouvir aquilo que antes não conseguia escutar. É no colapso do orgulho que nasce a revelação da dependência. O Senhor não despreza o cansado, Ele se inclina sobre ele. A Bíblia declara que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso significa que o seu estado atual não é um fim, é apenas o cenário perfeito para que Deus mostre quem Ele é. Muitos pensam que Deus só se revela em momentos gloriosos, em vitórias visíveis e celebrações públicas. Mas a verdade é que os encontros mais transformadores acontecem na vulnerabilidade. Elias, o profeta, experimentou isso no deserto. Cansado, deprimido e querendo desistir, ele ouviu a voz de Deus não em trovões ou terremotos, mas em um sussurro suave. Esse detalhe revela o coração de Deus. Ele não compete com o barulho externo. Ele fala ao coração exausto no momento em que todo o resto se cala. Ele se aproxima sem exigir performance, apenas entrega. Talvez você esteja nesse lugar agora, onde o peso da rotina, das responsabilidades e das lutas internas roubaram sua energia.
Talvez você se sinta drenado ao ponto de acreditar que não há mais saída, mas é nesse estado que o Senhor começa a sussurrar. Ele fala de descanso, ele fala de alívio, ele fala de renovo. A mensagem dele não é acusação, mas convite. Convite para largar o fardo, convite para descansar nos braços de quem nunca se cansa. Ele não chega para exigir mais. Ele chega para oferecer aquilo que você não pode produzir sozinho. Paz que excede o entendimento. O cansaço, na perspectiva humana, parece o fim de tudo, mas na perspectiva de Deus é o ponto de partida para uma nova jornada. É como se Ele esperasse você parar de se debater para então segurar você com firmeza. Quando você já não tem mais como se sustentar, Ele mostra que sempre esteve pronto para sustentar você. Quando o coração se curva diante da exaustão, o céu se abre para derramar graça abundante. Não é uma questão de merecimento, mas de amor. Ele não escolhe os fortes, ele fortalece os que admitem sua fraqueza. É por isso que, no meio do cansaço, você não deve se culpar ou acreditar que está em falha espiritual. O cansaço não é sinal de falta de fé, é sinal de humanidade. E é na humanidade que Deus revela sua divindade. Ele não espera que você seja incansável, ele espera que você confie. Se hoje o peso te esgota, saiba que ele está perto, sussurrando no silêncio da sua exaustão. Entrega a mim, e eu cuidarei de você. Essa voz não vem para acusar, mas para libertar. É suave, mas poderosa. É discreta, mas transformadora. Deus fala no meio do cansaço porque é no cansaço que estamos mais dispostos a ouvir. Quando a força acaba, a resistência também termina. E quando a resistência se desfaz, a graça encontra espaço para agir. Então, se você se sente no limite, saiba que está no lugar certo para experimentar a voz que muda destinos. O Senhor está aqui presente, pronto para transformar seu cansaço em descanso e seu peso em vitória. A troca divina, fardo por descanso. Existe um princípio espiritual que transforma completamente a forma como olhamos para as lutas da vida. Não se trata de uma teoria distante ou de um consolo superficial, mas de uma promessa viva. Deus não apenas retira o peso, ele faz uma troca. Ele pega o fardo insuportável e coloca no lugar algo que nenhum esforço humano é capaz de conquistar por conta própria: o verdadeiro descanso da alma. Essa troca é a essência do convite de Jesus quando disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Aqui não há metáfora vaga, há um convite prático e direto. O que torna essa promessa tão poderosa é a simplicidade do gesto. Deus não exige que você resolva seus problemas antes de se aproximar dele. Ele pede apenas uma coisa: entrega. Entregar é o ato mais profundo de confiança, porque envolve abrir mão do controle e aceitar que há alguém maior que pode cuidar melhor do que você. Essa troca divina é paradoxal, porque no momento em que você renuncia, você vence. No instante em que solta o peso, você descobre a força. Quando decide deixar nas mãos de Deus, o descanso que parecia impossível se torna realidade. Mas essa troca não acontece automaticamente. É uma decisão consciente e diária. Quantas vezes você já entregou algo a Deus em oração e no dia seguinte pegou de volta, carregando novamente a preocupação no coração? Isso mostra que a entrega não é apenas falar, é acreditar. Quando você coloca o peso diante dele, precisa confiar que ele já está agindo, ainda que seus olhos não vejam. Essa confiança gera descanso, porque você deixa de lutar sozinho contra o que não pode controlar. E descansar não é inércia, é fé em ação.
O descanso que Deus oferece não é o mesmo que um sono profundo ou um momento de lazer. É algo muito maior. É a paz que permanece mesmo quando as circunstâncias externas continuam agitadas. É a serenidade que sustenta mesmo quando o mundo parece desmoronar. É a segurança de saber que você não caminha sozinho. Esse descanso é sobrenatural. Não depende das circunstâncias mudarem, depende apenas de você confiar na troca. Enquanto o mundo diz que descanso é ausência de problemas, Deus mostra que descanso é presença dele no meio das lutas. Esse princípio é um dos maiores segredos da vida cristã. Muitos vivem exaustos porque tentam viver de forma independente, como se fosse possível vencer apenas com esforço humano. Mas quando compreendem que existe uma troca disponível, o coração se liberta da ilusão da autossuficiência. A troca divina é a lembrança constante de que Deus não apenas retira o que pesa, ele substitui por algo infinitamente melhor. Quando você dá sua ansiedade, ele oferece paz. Quando você entrega sua culpa, ele oferece perdão. Quando você solta sua dor, ele oferece cura. E quando você entrega seu cansaço, ele oferece descanso. Essa troca é um ato de amor. Deus não precisava se envolver com o peso da sua vida, mas escolheu fazê-lo porque seu amor não é passivo, é ativo. Ele entrou na história humana para carregar aquilo que ninguém mais poderia. Na cruz, Jesus realizou a maior troca de todas, tomou sobre si nossos pecados e nos deu vida eterna. Essa foi a demonstração máxima de que, em Cristo, tudo o que pesa pode ser substituído por algo que liberta. O mesmo Deus que fez a troca na cruz, continua fazendo na sua vida hoje, de forma prática e pessoal. Agora, pense no que você tem carregado até aqui. Pode ser a ansiedade do amanhã, a preocupação com a família, a dor de uma perda, o medo do futuro. Cada uma dessas cargas pode ser colocada diante dele, porque ele não se cansa de receber. O altar nunca fecha, a presença dele nunca se ausenta. Ele está sempre pronto para receber o que você não pode suportar. E a cada vez que você entrega, algo sobrenatural acontece. O fardo cai e o descanso chega. Esse é o convite de hoje. Não se trata apenas de ouvir palavras bonitas ou sentir um alívio momentâneo. Trata-se de viver diariamente na prática da troca divina. O peso não precisa ser seu, porque o descanso já está disponível. A decisão está diante de você. Continuar carregando sozinho ou colocar nas mãos dele e experimentar a leveza que só a presença de Deus pode oferecer. A libertação que vem pelo sussurro. Muitos imaginam que a libertação só acontece em meio a grandes manifestações, como se fosse sempre um espetáculo visível, acompanhado de sinais intensos e manifestações extraordinárias. Mas a verdade é que Deus muitas vezes trabalha de forma oposta ao que esperamos. Ele não precisa de trovões para falar, nem de terremotos para agir. O Senhor é especialista em transformar vidas através de detalhes aparentemente pequenos, quase imperceptíveis. A libertação pode chegar não em um grito, mas em um sussurro. E esse sussurro, vindo do Espírito Santo, é suficiente para quebrar correntes que anos de esforço humano não conseguiram romper. O profeta Elias viveu essa experiência no Monte Horebe. Ele esperava que Deus se revelasse no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses elementos poderosos. Ele veio em um sussurro suave. Isso nos ensina que a libertação não está ligada à intensidade externa, mas à profundidade interna da voz de Deus. É nesse sussurro que a alma encontra paz, que o coração entende a direção, que o espírito recebe força renovada. É como se, no meio do caos e do barulho do mundo, Deus decidisse provar que sua voz não precisa competir com nada. Ela é simples, mas inconfundível. Talvez você esteja esperando que algo espetacular aconteça para crer que Deus vai agir na sua vida.
Talvez acredite que precisa ver sinais gigantes para sentir que a libertação é real. Mas ele já está sussurrando, e é nesse sussurro que a transformação começa. O Espírito Santo fala ao coração em formas sutis. Uma lembrança de promessa, uma sensação de paz inesperada, uma certeza silenciosa de que você não está sozinho. Esse sussurro pode parecer pequeno, mas o impacto dele é eterno. A libertação que vem pelo sussurro é diferente porque atinge as raízes. Ela não se preocupa apenas em aliviar a dor visível, mas em arrancar de dentro aquilo que gerava o peso. É discreta, mas poderosa. Enquanto o mundo acredita que poder está no barulho, Deus mostra que o verdadeiro poder está na suavidade da sua presença. O sussurro dele não grita, mas muda destinos. Não impõe, mas transforma. Não força, mas convence. E é por isso que muitas vezes as maiores libertações acontecem em momentos íntimos de oração, quando você está sozinho, em silêncio, e de repente sente algo mudar por dentro. Esse sussurro também revela uma característica única de Deus, sua proximidade. Quem sussurra está perto. Ele não fala de longe, ele fala junto, ao pé do ouvido da alma. Isso mostra que a libertação não acontece porque você grita mais alto ou porque faz mais força, mas porque Deus decidiu se aproximar e tocar as áreas mais profundas do seu ser. Quando ele sussurra, ele entra em lugares que ninguém mais alcança. Quando ele sussurra, ele mostra que está tão perto que nada pode separar você dele. É preciso aprender a valorizar esses momentos. O sussurro pode vir enquanto você lê uma passagem bíblica que parece ter sido escrita exatamente para a sua situação. Pode vir em uma oração rápida no meio de um dia corrido, quando de repente o coração se acalma. Pode vir quando tudo parece perdido, mas dentro de você nasce uma convicção inexplicável de que ainda há esperança. Esses são sussurros de Deus, sinais de que Ele está falando, mesmo sem barulho, mesmo sem espetáculo. Talvez hoje a sua libertação não venha de forma estrondosa, mas sim através de uma palavra silenciosa que entra fundo no coração. Essa palavra pode ser a chave que abre a porta que estava trancada há anos. E quando essa porta se abre, o peso cai, as correntes se quebram e você percebe que o milagre já aconteceu. O sussurro de Deus é mais forte que qualquer grito do mundo, porque traz consigo a autoridade do Criador. Não espere apenas pelos sinais grandiosos. Aprenda a reconhecer a presença no detalhe, a escutar o sussurro no silêncio, a perceber a libertação acontecendo nas pequenas transformações. Porque quando Deus sussurra, o inferno se cala. Quando Ele fala suavemente, o caos se ordena. E quando Ele decide libertar pelo sussurro, ninguém pode impedir. Correntes quebradas no silêncio da oração. Há prisões que não têm grades de ferro, mas são tão reais quanto uma cela. São correntes que se escondem na mente, no coração, nos hábitos, nos pensamentos que insistem em prender você ao passado ou ao medo do futuro. Essas correntes podem ser de ansiedade, de culpa, de vícios, de mágoas ou de palavras que um dia foram lançadas sobre você e até hoje ecoam. O mundo não vê, mas você sente. E talvez já tenha tentado quebrá-las com a própria força, apenas para descobrir que elas são mais resistentes do que imaginava. É aqui que o poder da oração silenciosa se manifesta. Oração não é apenas palavras faladas em voz alta, mas é também o clamor da alma em silêncio diante de Deus. O silêncio da oração não é vazio, é espaço sagrado. É naquele momento em que os lábios não se movem, mas o coração se abre por inteiro, que correntes começam a ser rompidas. Deus não precisa do som da sua voz para agir. Ele precisa da entrega da sua alma.
cada pensamento voltado para Ele, cada lágrima não expressa em palavras, cada respiração carregada de fé se torna uma chave espiritual que abre portas e despedaça correntes. A Bíblia declara que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até aquilo que você não consegue falar já está sendo transformado em oração diante do trono de Deus. É nesse espaço silencioso que a libertação se torna possível. Quando você fecha os olhos e permite que sua alma seja totalmente exposta à presença divina, a escuridão que antes parecia intransponível começa a se dissipar. Correntes que pareciam indestrutíveis começam a ceder porque não resistem ao toque suave, porém poderoso, do Espírito. Deus não precisa fazer barulho para quebrar aquilo que te aprisiona. Ele apenas se aproxima e a própria presença dele é suficiente para despedaçar o que parecia eterno. Imagine correntes sendo corroídas de dentro para fora, sem esforço humano, sem luta desesperada, apenas pela ação sobrenatural da graça. É assim que a oração silenciosa age. O que parecia impossível, de repente, já não tem mais força sobre você. Aquela ansiedade constante que consumia os dias começa a perder poder. A culpa que pesava como uma âncora finalmente se desfaz. As palavras que feriam a memória perdem o eco. Tudo isso acontece em um ambiente onde ninguém mais vê, mas onde Deus está agindo com toda a autoridade. O mais impressionante é que a oração silenciosa não depende de lugar ou de circunstâncias. Você pode estar cercado de pessoas, sem conseguir expressar nada em voz alta, e ainda assim se conectar diretamente com o trono de Deus. Pode estar no meio da madrugada, deitado em sua cama, e mesmo em silêncio, Deus está ouvindo cada detalhe daquilo que seu coração está dizendo. O céu responde ao silêncio tanto quanto responde ao clamor audível, porque a oração não é sobre volume, é sobre entrega. Essas correntes que caem no silêncio da oração não voltam a prender você da mesma forma. Quando Deus quebra, Ele quebra de verdade. O inimigo pode até tentar reconstruir prisões, mas elas já não têm a mesma força sobre alguém que experimentou a liberdade verdadeira. A oração silenciosa não apenas rompe, mas fortalece. Depois que você prova essa experiência, passa a carregar dentro de si a certeza de que nenhuma prisão é eterna diante da presença de Deus. Hoje, se você se sente preso a algo que ninguém mais consegue ver, saiba que a chave está em suas mãos. Não precisa gritar, não precisa explicar a ninguém, não precisa ter as palavras certas. Basta silenciar diante de Deus, abrir o coração e deixar que o Espírito Santo traduza aquilo que você nem sabe como expressar. Nesse silêncio, correntes começam a cair. Nesse silêncio, portas se abrem. Nesse silêncio, a liberdade se manifesta. O peso que antes parecia invencível pode cair no instante em que você escolher se entregar em oração, mesmo sem palavras. A presença de Deus é suficiente para transformar o silêncio em libertação. É nesse momento que você entende que não é o volume da oração que liberta, mas a sinceridade da alma diante do Criador. E quando o silêncio se torna oração, o impossível se torna realidade. O convite à confiança absoluta. Há uma linha invisível entre viver carregando o peso sozinho e viver na leveza da entrega. Essa linha se chama confiança. Não uma confiança parcial, que entrega algumas áreas da vida a Deus e retém outras, mas uma confiança absoluta, que coloca tudo diante dele sem reservas. Esse é o convite que o Senhor faz quando diz: entregue a mim o peso que te derruba. Não é apenas sobre deixar nas mãos dele uma parte do que incomoda, mas sobre confiar plenamente, ao ponto de descansar, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Confiar absolutamente é um desafio, porque fere o desejo humano de controlar.
O coração gosta de planejar, a mente gosta de prever, os olhos gostam de enxergar resultados imediatos. Mas a confiança absoluta exige abrir mão desse controle e aceitar que Deus trabalha de formas diferentes do que esperamos. Ele não segue os nossos cronogramas, mas nunca falha em cumprir suas promessas. A confiança absoluta é o ato de se lançar nos braços de Deus, sem ter medo de cair, porque você entende que o lugar onde Ele coloca você é sempre mais seguro do que qualquer lugar que poderia alcançar sozinho. A história bíblica está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram esse convite. Abraão, ao entregar Isaque no altar, mostrou confiança absoluta, ainda que tudo dentro dele gritasse o contrário. Moisés, ao estender o cajado diante do Mar Vermelho, confiou antes de ver o mar se abrir. Daniel, ao entrar na cova dos leões, confiou mesmo sem garantias humanas. Em todos esses casos, a confiança absoluta não apenas sustentou, mas abriu portas para milagres que jamais teriam acontecido de outra maneira. A confiança não elimina o peso, mas permite que Deus o carregue no seu lugar. O convite de Deus é claro: descanse mesmo sem entender. Essa é a parte mais difícil, porque a mente insiste em questionar e o coração insiste em temer. Mas é justamente aí que a fé se manifesta. Fé não é ausência de dúvida. É decisão de confiar acima da dúvida. É olhar para o caos e escolher crer que Deus continua no controle. É sentir o peso e, ainda assim, acreditar que Ele já está resolvendo. A confiança absoluta não depende das circunstâncias, depende de quem é Deus. E Ele é fiel, imutável, poderoso e amoroso. Aceitar esse convite também significa romper com a ansiedade. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que não se pode controlar. Mas quando você confia, a ansiedade perde força, porque você sabe que não está mais sozinho na batalha. Cada pensamento de medo pode ser substituído por uma oração de confiança. Cada dúvida pode ser transformada em declaração de fé. E a cada entrega, o coração aprende a descansar. O descanso não é passividade, mas é a certeza de que a luta não está mais em suas mãos, mas nas mãos de Deus. O convite à confiança absoluta é mais do que uma orientação espiritual. É uma porta para a liberdade. Porque enquanto você insiste em controlar, o peso permanece, mas quando você solta, quando decide confiar de verdade, a leveza invade. Essa leveza não é resultado de negação, mas da certeza de que existe um Deus que vê, que cuida e que age em favor daqueles que esperam nele. Hoje Deus está repetindo esse convite para você. Ele não pede perfeição, não pede que você tenha todas as respostas, não pede que você seja forte o tempo todo. Ele pede apenas uma coisa: confiança. Confiar que Ele sabe o que faz, confiar que Ele não erra, confiar que Ele tem um plano que ultrapassa qualquer lógica humana. E essa confiança não apenas traz paz, ela abre caminho para o sobrenatural, porque onde existe confiança absoluta, existe espaço para o impossível acontecer. Quando a entrega se torna vitória. O mundo ensina que vitória é resistir até o fim, lutar com as próprias forças e conquistar pela persistência. Mas no reino de Deus, a lógica se inverte. A verdadeira vitória não está em segurar, mas em soltar. Não está em carregar, mas em entregar. É no momento em que você admite sua incapacidade e coloca o peso diante de Deus que a vitória começa a ser construída. A entrega, que muitos veem como fraqueza, é, na verdade, o maior ato de fé. Porque quando você abre mão do controle, você declara que confia mais na força de Deus do que na sua própria. Essa vitória não acontece de maneira visível e imediata como estamos acostumados. Muitas vezes, depois de entregar, as circunstâncias externas continuam iguais. O que muda primeiro é dentro de você. O coração, antes acelerado pela ansiedade, começa a desacelerar.
A mente, antes cheia de vozes confusas, começa a silenciar. O corpo, antes tenso pelo medo, começa a relaxar. Essa transformação interna é a prova de que a entrega já gerou vitória, mesmo antes que os olhos vejam. Porque a verdadeira batalha não é contra o que acontece fora, mas contra o que acontece dentro. Ao longo da Bíblia, a vitória sempre esteve ligada à entrega. Josué venceu Jericó não pela força militar, mas ao obedecer a um comando ilógico de marchar em silêncio. Gideão derrotou exércitos com apenas 300 homens, porque entregou sua confiança ao Senhor. Jesus conquistou a maior vitória da história, a salvação, não empunhando uma espada, mas se entregando na cruz. O padrão é claro: entregar a própria vontade é abrir espaço para que o poder de Deus se manifeste. Muitas pessoas ainda confundem entrega com desistência. Mas existe uma diferença profunda. Desistir é abandonar porque não acredita mais, é se render ao peso e perder a esperança. Entregar é o contrário, é colocar nas mãos de Deus porque acredita que Ele tem a solução. Quem desiste perde a batalha, quem entrega vence de uma forma que jamais venceria sozinho. A entrega é uma decisão consciente de dizer: eu não posso, mas o Senhor pode. Essa simples frase, quando feita de coração, tem mais poder do que anos de esforço humano. Quando você começa a viver nesse princípio, cada área da sua vida se transforma. Aquilo que antes era motivo de constante preocupação passa a ser motivo de oração. O que antes era motivo de medo passa a ser motivo de confiança. A cada entrega, você prova que a vitória não é apenas um resultado final, mas um processo que acontece enquanto você caminha. Vitória é acordar com paz em um dia turbulento. Vitória é sentir esperança em meio ao caos. Vitória é descansar no meio da tempestade, porque você sabe quem está no barco. Essa vitória que nasce da entrega é inabalável, porque não depende de circunstâncias externas. O mundo pode mudar, as pessoas podem falhar, mas a paz de quem entregou permanece. A vitória não está na ausência de lutas, mas na certeza de que nenhuma luta pode derrotar quem já decidiu colocar tudo nas mãos de Deus. O inimigo pode até tentar pressionar, mas não consegue vencer alguém que já entregou, porque nada mais prende essa pessoa. Hoje, se você sente que está lutando em vão, que suas forças se esgotaram e que não há mais saída, saiba que isso não é o fim, é apenas o ponto onde a entrega pode acontecer. E quando você entregar, vai perceber que a vitória já começou a ser escrita, porque a vitória não depende da sua força, mas da sua confiança. E quando a entrega se torna vitória, você nunca mais olha para os fardos da mesma forma, porque entende que nenhum peso é maior do que as mãos que estão prontas para recebê-lo. O peso que nunca foi seu. Há dores e fardos que você assumiu como parte da sua vida, mas que na verdade nunca foram destinados a você. Existem palavras que foram lançadas contra o seu coração e que você acreditou como verdades, quando na realidade eram mentiras plantadas para te aprisionar. Há culpas que você carrega por erros que já foram perdoados por Deus, mas que a sua mente insiste em relembrar. Existem medos que não nasceram em você, mas foram transferidos por pessoas, situações ou circunstâncias. Esse é o peso que nunca foi seu. Você o abraçou sem perceber, mas ele nunca fez parte do plano de Deus para a sua caminhada. Quantas vezes você já se responsabilizou por coisas que não podia controlar? Quantas vezes assumiu culpas que não eram suas, dores que não poderiam ser curadas pela sua força? O peso que nunca foi seu é cruel, porque ele rouba energia, consome sua fé e coloca sobre os seus ombros responsabilidades que pertencem apenas a Deus. Quando você tenta carregar culpas do passado, é como se estivesse se punindo por algo que o céu já absolveu. Quando tenta carregar o futuro, é como se estivesse tentando resolver o que só Deus conhece.
Esse fardo não te pertence porque o Criador nunca pediu que você suportasse sozinho aquilo que só Ele pode transformar. A verdade é que grande parte do peso que sentimos não vem de Deus, mas de nós mesmos e das expectativas que aceitamos carregar. Muitos vivem tentando atender padrões impostos pela sociedade, pela família ou até por si mesmos. E cada vez que falham em corresponder, se sentem menores, incapazes, fracassados. Mas Deus não mede você pelos padrões humanos. Ele não pesa sua vida na balança da performance. Ele olha para o coração. E o coração que se rende, que confia, que se entrega, encontra descanso, porque finalmente entende que parte daquilo que carrega nunca deveria estar ali. Esse peso também pode vir de palavras ditas no passado. Talvez alguém tenha dito que você não seria capaz, que não teria valor, que nunca chegaria a lugar nenhum. E de tanto ouvir, você começou a acreditar. Essas palavras se tornaram correntes invisíveis que moldaram sua identidade. Mas o Senhor declara algo diferente. Ele diz que você é escolhido, amado, perdoado, mais que vencedor. O peso de palavras humanas não pode ser maior do que a verdade eterna que sai da boca de Deus. Quando você se agarra a essa verdade, o peso cai, porque aquilo que nunca foi seu não tem mais poder sobre você. Há também fardos emocionais que você absorveu ao caminhar ao lado de outras pessoas. Você se preocupou além do limite, carregou dores que não eram suas, tentou salvar o que não estava em suas mãos resolver. Essa sensibilidade é nobre, mas também pode ser destrutiva quando ultrapassa o lugar da confiança em Deus. Existe uma linha entre empatia e sobrecarga. Deus não chamou você para ser Salvador, Ele já enviou o Salvador. Seu papel não é carregar o mundo nas costas, mas entregar o mundo nas mãos dele. Quando você entende isso, a leveza se torna possível. O peso que nunca foi seu pode até ter moldado sua caminhada por muito tempo, mas não precisa mais definir seus passos. Deus está mostrando hoje que parte do cansaço que você sente não vem daquilo que é seu de fato, mas daquilo que você aceitou carregar sem perceber. E se não vem de Deus, você não precisa manter. Você pode colocar diante dele e decidir não recolher de volta. Pode escolher soltar culpas antigas, expectativas irreais, palavras negativas e dores herdadas. Deus está dizendo que não é a sua função segurar tudo. O que pertence a Ele, deixe com Ele. O que foi jogado sobre você sem nunca ter sido parte da sua identidade, deixe cair hoje. O que foi colocado nos seus ombros por engano, Ele já está pronto para remover. Porque a libertação não é apenas soltar o que pesa, mas também discernir o que nunca deveria ter sido carregado. O peso que nunca foi seu não precisa mais consumir sua energia. Deus não te chamou para viver curvado debaixo de cargas emprestadas. Ele te chamou para caminhar em liberdade. E essa liberdade começa quando você decide olhar para o que carrega e perguntar: isso realmente é meu? Se não for, entregue agora, porque o Senhor está pronto para tomar de você tudo o que não pertence à sua vontade. E quando esse peso cair, você finalmente sentirá a leveza de andar apenas com aquilo que Deus realmente designou para a sua vida. A voz de Deus no meio da madrugada. Existe algo único nas madrugadas. O mundo está quieto, as vozes ao redor se calam e tudo parece desacelerar. É nesse cenário de silêncio profundo que muitos corações inquietos são visitados pela voz de Deus. Quantas vezes você já acordou no meio da noite sem motivo aparente, com a mente carregada de preocupações e o coração acelerado? Talvez tenha pensado que era apenas insônia, mas e se fosse o próprio Senhor chamando você para um encontro secreto? A madrugada é um tempo onde distrações desaparecem e a alma fica mais vulnerável, mais aberta a escutar o que durante o dia estava encoberto pelo barulho.
Na quietude da noite, Deus fala de maneira clara e íntima. Não são raros os relatos de pessoas que receberam revelações, consolo ou direcionamentos em horas que pareciam vazias. A própria Bíblia mostra exemplos disso. Foi durante a noite que Samuel ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, chamando-o pelo nome. Foi também na escuridão que Jacó lutou com o anjo até o amanhecer e saiu dali transformado. A madrugada sempre carregou esse mistério. É o lugar em que a alma está mais despida e o coração mais sensível. Talvez você não perceba, mas o Espírito Santo pode estar usando essas horas para falar ao seu interior. É quando o peso da ansiedade tenta sufocar que a voz de Deus chega como bálsamo. É quando o medo parece dominar que ele sussurra: "Não temas, eu estou contigo." É quando a solidão invade que ele lembra: "Nunca te deixarei, jamais te abandonarei." Essa voz não vem para condenar, mas para restaurar. Ela não vem para acusar, mas para libertar. A madrugada também é tempo de decisão. É nesse silêncio que muitas batalhas espirituais acontecem. Pensamentos de desistência, lembranças dolorosas e sentimentos de impotência tentam tomar espaço. Mas é também nesse mesmo lugar que Deus ergue um estandarte de vitória. Ele mostra que a noite pode ser escura, mas não é eterna. O amanhecer está chegando. A cada vez que você escolhe orar no meio da madrugada, você está declarando que confia mais na voz de Deus do que nas vozes do medo. Não é preciso orações longas ou palavras elaboradas. Às vezes, basta fechar os olhos e dizer: "Senhor, eu estou aqui." Esse simples gesto abre as portas do invisível. É como acender uma luz no quarto escuro da alma. E Deus responde. Responde com paz, responde com convicção, responde com direção. Ele fala através de lembranças, de promessas, de versículos que vêm à mente de forma inexplicável. Ele fala através de uma sensação de calma que invade, mesmo sem motivo aparente. A voz dele é suave, mas inconfundível. A madrugada que parecia pesada pode se tornar um lugar de maior alívio. O que antes era espaço de insônia pode se transformar em altar de encontro. Quando você começa a perceber isso, a noite já não é mais assustadora, mas esperada. Porque você entende que enquanto o mundo dorme, o céu continua trabalhando a seu favor. E quando Deus fala de madrugada, essas palavras ficam gravadas de um jeito diferente. Elas marcam, porque foram ditas quando ninguém mais estava por perto. Foram ditas direto ao seu coração. Se você tem acordado à noite com o peso que não consegue explicar, experimente transformar esse momento em oração. Talvez o próprio Deus esteja chamando você para conversar, para derramar sobre sua vida a paz que você tanto precisa. Ele tem algo para dizer. E a madrugada é o cenário perfeito para que você ouça sem distrações. O peso pode até estar presente quando você se deita, mas a voz dele é capaz de fazer esse peso cair antes mesmo que o sol volte a nascer. A voz de Deus na madrugada não é apenas um detalhe espiritual, é um presente. É a lembrança de que ele não dorme, de que sua atenção nunca se afasta, de que sua presença é constante. E se ele escolheu falar com você nesse horário, é porque sabe que sua alma precisa ouvir algo que só poderia ser dito nesse ambiente de silêncio profundo. Abrace esse chamado. A noite pode ser escura, mas no silêncio dela há uma voz que transforma tudo. Oração que transforma choro em canto. O coração humano tem uma capacidade impressionante de acumular lágrimas. Lágrimas de perdas, de frustrações, de palavras que feriram, de expectativas quebradas. Muitas dessas lágrimas nunca chegaram a ser vistas por outros. Foram engolidas no silêncio ou derramadas na escuridão da noite. Mas diante de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada. Ele recolhe cada uma delas como sementes e promete transformá-las em frutos de alegria.
Essa é a força da oração sincera. O poder de converter o que era dor em testemunho, o que era lamento em cântico, o que era peso em leveza. A Bíblia afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é apenas uma frase de consolo, é uma promessa viva. Quando você ora, o Espírito Santo entra no ambiente da dor e começa a realizar uma obra silenciosa, porém poderosa. Ele pega a raiz da tristeza e coloca a esperança no lugar. Ele toca nas memórias que doíam e substitui por lembranças de vitória. Ele sopra vida sobre os ossos secos da alma e gera cântico onde antes só havia silêncio pesado. É assim que o choro se transforma em canto, não pela força da vontade, mas pela ação do próprio Deus que renova todas as coisas. A oração tem esse poder porque ela reposiciona o coração. Quando você se derrama diante de Deus, deixa de olhar para as circunstâncias e passa a olhar para aquele que está acima delas. O foco muda. A mente, antes afogada no problema, começa a se erguer na promessa. O coração, antes fixo na dor, passa a pulsar no ritmo da esperança. O ambiente não precisa mudar para que o cântico nasça, porque o cântico começa dentro de você. É o Espírito que coloca em sua boca palavras que celebram mesmo quando os olhos ainda veem lágrimas. Esse processo pode parecer contraditório. Como alguém pode cantar no meio da dor? A resposta está na fé. Fé não é negar o sofrimento, mas acreditar que ele não terá a última palavra. Fé é entender que a lágrima não é sinal de derrota, é sinal de humanidade. E quando a humanidade se encontra com a divindade, a lágrima se torna matéria-prima para milagres. Paulo e Silas, na prisão, são um exemplo disso. Mesmo feridos e injustiçados, oraram e cantaram hinos a Deus. E enquanto eles cantavam, as correntes se romperam e as portas da prisão se abriram. O choro deles não foi ignorado, mas transformado em cântico que liberou poder. Assim também acontece hoje. Talvez você esteja em um cárcere invisível, sentindo-se aprisionado por dores e lembranças. Mas quando você ora com sinceridade, algo muda. Pode não ser imediato aos olhos humanos, mas no mundo espiritual correntes começam a cair. A atmosfera se altera, o peso começa a perder força. E no lugar do lamento surge uma melodia que só pode vir do céu. Essa melodia não é apenas um som, é um testemunho. É a prova de que a oração tem poder de transformar. Quando o cântico nasce, ele não apenas substitui o choro, mas se torna arma contra o desespero. Porque cada vez que você canta, declara que a dor não venceu. Cada vez que louva, lembra ao seu coração que Deus ainda está no trono. Cada vez que adora, reafirma que a esperança não morreu. O canto que nasce da oração é diferente de qualquer música humana, porque ele carrega em si a marca da vitória que só o céu pode dar. Hoje, Deus está pronto para transformar suas lágrimas em cântico. Ele não ignora seu choro, não despreza sua dor, não diminui o que você sente, mas ele oferece algo maior. A promessa de que nenhum lamento é eterno. A noite pode ser longa, mas amanhã já está preparada. E quando ela chegar, o cântico que brotar da sua boca será tão forte que ecoará como testemunho de libertação. A oração que transforma choro em canto é um lembrete de que a dor não é o fim da história. Ela pode ser o início de um testemunho que marcará sua vida e a de outros. Porque quando Deus troca lágrimas por cânticos, Ele não apenas consola, Ele multiplica a alegria. E essa alegria, uma vez recebida, ninguém pode roubar. O milagre da leveza. Existe um momento na caminhada espiritual em que o coração percebe que algo mudou de forma profunda. É quando, depois de tanto tempo carregando pesos invisíveis, de repente a alma descobre o que significa ser livre.
O milagre da leveza não pode ser explicado apenas com palavras, ele precisa ser experimentado. É uma sensação real, quase palpável, de que a vida já não pesa da mesma maneira. Não porque os problemas tenham desaparecido, mas porque alguém maior está carregando junto. É nesse instante que você entende que a libertação não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente. A leveza não nasce do esforço humano, ela é resultado direto da intervenção divina. Você pode tentar buscar alívio em distrações, em conquistas, em fugas temporárias, mas nada se compara à paz que invade quando o Espírito Santo toca a alma. É um descanso que não depende de circunstâncias, é uma serenidade que não pode ser comprada. É o coração finalmente aprendendo que não precisa mais lutar sozinho. Esse é o milagre, a troca silenciosa em que o fardo é retirado e substituído pela presença de Deus. O milagre da leveza também se revela na mente. Aquela avalanche de pensamentos que antes não parava, que se repetia sem cessar como um ciclo de angústia, começa a se dissolver. A mente se aquieta, o medo perde espaço e uma clareza inesperada surge. De repente, aquilo que parecia impossível de suportar já não oprime tanto, porque há uma confiança nova sustentando. Essa clareza não vem de esforço psicológico, mas do toque do Espírito que renova. É como se uma tempestade desse lugar a um céu limpo, mesmo que as nuvens ainda estejam ao redor. A leveza também se manifesta no corpo. Quem já esteve profundamente oprimido sabe que o peso da alma reflete no físico. Ombros caídos, respiração pesada, noites de insônia. Mas quando a libertação acontece, até o corpo responde. A respiração se torna mais leve, os ombros se erguem, o descanso volta a ser possível. O milagre não é apenas espiritual, é integral. Porque Deus não toca apenas a alma, Ele toca todo o ser. Ele não retira apenas a angústia, mas restaura também as forças. Essa experiência é tão marcante que muda até a forma como você enxerga a vida. O que antes parecia impossível agora se torna oportunidade. O que antes parecia um peso insuportável agora é testemunho de superação. O que antes era motivo de desespero agora se transforma em esperança. A leveza abre espaço para que você viva com mais gratidão, mais fé e mais coragem. Ela não elimina as lutas, mas fortalece você para atravessá-las sem se perder no caminho. O mais belo é que esse milagre está disponível para qualquer pessoa que decide entregar. Não importa há quanto tempo você carrega pesos, não importa a profundidade das correntes que oprimem, não importa a intensidade da dor. Deus é especialista em transformar cargas pesadas em leveza. Ele não precisa de muito tempo, ele precisa apenas de um coração disposto a confiar. Um simples ato de entrega pode mudar anos de opressão. A leveza é sinal de que o reino de Deus está presente na sua vida. Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Isso não é uma metáfora distante. É a descrição exata do que acontece quando você deixa de carregar sozinho e passa a caminhar em parceria com Ele. O fardo não desaparece, mas se torna suportável, porque já não depende apenas das suas forças. É compartilhado com o Deus que nunca se cansa. Se hoje você sente que não consegue mais, lembre-se que o milagre da leveza está ao seu alcance. Ele não depende de esforço humano, não depende de fórmulas complicadas, depende apenas de uma entrega verdadeira. Feche os olhos, abra o coração e diga: "Senhor, eu entrego a Ti o peso que me derruba." Nesse simples gesto, a leveza começa a nascer. E quando ela nasce, tudo muda. O que era prisão se torna liberdade, o que era dor se transforma em paz, o que era derrota se converte em vitória. Esse é o milagre que Deus quer realizar em você agora. Vivendo sem correntes. Há um antes e um depois na vida de quem realmente experimenta a libertação de Deus. Antes, a alma vive presa a correntes invisíveis que impedem cada passo,
como se algo sempre segurasse de volta. Depois, cada corrente quebrada se transforma em espaço para caminhar livre, sem medo, sem culpas que sufocam, sem as repetições de dores antigas. Viver sem correntes não é viver sem problemas, mas é ter a consciência de que nada mais tem poder de escravizar você. Essa liberdade não vem de esforços humanos, mas da presença constante do Espírito Santo, que age todos os dias para lembrar que em Cristo você é livre. O maior sinal de que alguém está vivendo sem correntes é a mudança interior. O coração deixa de ser guiado pelo medo e passa a ser movido pela confiança. A mente deixa de ser dominada por pensamentos de derrota e começa a se encher de esperança. Aquilo que antes era motivo de paralisia se torna testemunho de superação. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas é gradual. E cada passo dado em confiança revela que a libertação é real. Não é ilusão, não é emoção passageira, é obra do próprio Deus que se manifesta de dentro para fora. Viver sem correntes significa não se definir mais pelas marcas do passado. Muitas pessoas ainda vivem presas a lembranças antigas, como se estivessem condenadas a reviver sempre as mesmas dores. Mas quando Deus quebra correntes, Ele não apenas abre a cela, Ele também remove as algemas da mente. Isso significa que você não precisa mais viver em função do que foi, porque agora existe um novo caminho à sua frente. A Bíblia declara: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa novidade é a marca da verdadeira liberdade. A vida sem correntes também muda a forma como você se relaciona com os outros. Antes, a prisão interior fazia com que a desconfiança, a mágoa e o ressentimento controlassem os vínculos. Depois da libertação, nasce a capacidade de perdoar, de confiar, de se abrir novamente. É como se o coração, antes fechado e trancado, agora respirasse aliviado e fosse capaz de amar com autenticidade. A corrente que limitava as emoções já não existe, e no lugar dela está a liberdade de viver relacionamentos saudáveis, guiados pelo amor de Deus. Outro aspecto essencial é a coragem que nasce da liberdade. Quem vive sem correntes descobre que pode avançar sem medo, porque já não está preso ao que paralisava antes. Correntes de insegurança caem, correntes de baixa autoestima se rompem, correntes de condenação se desfazem. E no lugar delas surge a ousadia de viver os planos de Deus em plenitude. Essa ousadia não é arrogância, é confiança em quem sustenta. É a certeza de que não importa o tamanho dos desafios, o coração livre já sabe em quem está firmado. Viver sem correntes é também carregar leveza nos detalhes do cotidiano. Situações que antes seriam suficientes para esmagar agora não têm mais o mesmo peso. Isso não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a alma está sustentada em outra base. O que antes provocava desespero agora é enfrentado com paz. O que antes causava angústia agora é atravessado com serenidade. Esse é o resultado da libertação. Uma vida que já não se curva às pressões, mas caminha erguida pela confiança no Senhor. Essa liberdade é um presente, mas também é uma escolha diária. Deus já quebrou as correntes, mas é você quem decide não voltar para elas. Muitas vezes, a tentação de retomar velhos padrões aparece, mas a cada dia você pode escolher viver no novo, viver leve, viver livre. É um exercício de fé e de confiança que reforça continuamente a verdade de que nenhuma prisão é eterna diante do poder de Deus. Hoje, você está sendo convidado a viver sem correntes. Não importa quantos anos de prisão invisível você tenha acumulado, não importa quantas vezes acreditou que nunca mudaria. A verdade é que já existe uma liberdade comprada para você.
O preço foi pago, as algemas foram quebradas e a porta da cela já está aberta. Tudo o que resta é dar o passo para fora. E quando esse passo é dado, nunca mais se vive da mesma forma. A conclusão impactante: o dia em que o peso caiu. Há momentos que marcam uma vida inteira, pontos de virada que dividem o antes e o depois. O dia em que o peso cai é um desses momentos. É o instante em que você finalmente percebe que não precisa mais carregar sozinho, que a luta não é apenas sua, que a voz de Deus estava todo o tempo chamando para a entrega. Esse é o dia em que a alma respira de novo, em que os ombros se erguem, em que a mente se aquieta e o coração encontra descanso. Não é apenas uma sensação, é uma realidade espiritual. O fardo que o esmagava já não está mais sobre você, porque foi colocado no altar daquele que tem poder para carregar o mundo inteiro. Esse momento não chega com fogos de artifício ou sinais grandiosos, mas com uma paz inexplicável. Uma paz que não depende de circunstâncias, que não depende de resultados visíveis, que simplesmente toma conta do coração e se torna prova de que Deus está presente. O peso que caiu não foi arrancado por esforço humano, mas por graça divina. E quando a graça age, ela não apenas remove, ela substitui. No lugar da angústia, nasce a esperança. No lugar da culpa, surge o perdão. No lugar da ansiedade, floresce a confiança. O dia em que o peso cai é também o dia em que o futuro se abre de outra forma. Porque quando o coração se liberta, os olhos começam a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas sob a sombra da dor. Você descobre que é capaz de sonhar novamente, de acreditar de novo, de caminhar com passos firmes, porque já não está curvado. O que antes parecia um fim se revela como um começo. E esse começo é marcado pela certeza de que você não caminha sozinho, mas com aquele que prometeu nunca te deixar. Esse dia também é um testemunho, não apenas para você, mas para todos que cruzarem o seu caminho, porque a leveza que agora você carrega se torna visível. Outros vão perceber que algo mudou, vão notar a serenidade no olhar, a firmeza nas palavras, a esperança que transborda. E quando perguntarem o que aconteceu, a resposta será simples: o peso caiu porque foi entregue a Deus. Esse testemunho não apenas edifica você, mas inspira outros a crerem que também é possível viver livres. O dia em que o peso cai é, na verdade, um encontro. O encontro da sua fragilidade com a força de Deus, da sua limitação com a infinitude dele, da sua dor com o amor incondicional que transforma. É o dia em que você entende que nunca foi sobre suportar sozinho, mas sobre confiar plenamente. É o dia em que a sua alma descobre o real significado do convite de Jesus. Vinde a mim. É o dia em que a vida deixa de ser um fardo e se torna uma jornada de fé, descanso e esperança. Hoje pode ser esse dia para você. Não amanhã, não em algum ponto distante do futuro. Agora. O peso que você sente não precisa mais acompanhar seus passos. A mão de Deus já está estendida, o altar já está preparado, a libertação já está disponível. Tudo o que falta é a decisão de entregar. Quando essa decisão é tomada, algo invisível acontece. As correntes se rompem, as cargas caem, a leveza invade. Esse é o milagre do dia em que o peso cai. E quando ele cai, não volta mais. Porque o que Deus quebra não pode ser reconstruído pelo inimigo. O que ele remove não pode ser recolocado. O que ele transforma não pode ser desfeito. Esse é o selo da vitória, a marca da libertação, o testemunho que vai ecoar em sua história. Hoje pode ser lembrado como o dia em que tudo mudou, o dia em que você deixou de carregar sozinho e passou a viver na leveza da presença de Deus.
Esse é o ponto final de um ciclo e o início de outro. O ciclo do peso se encerra e começa o ciclo da liberdade. O ciclo da dor termina e começa o ciclo da paz. O ciclo da angústia dá lugar ao ciclo da esperança. O dia em que o peso caiu não é apenas um acontecimento, é uma nova identidade. Você agora é livre porque decidiu confiar. E viver livre é a maior vitória que alguém pode experimentar na presença de Deus.